Bom dia, Facebook, turma do Facebook, seguidores do Facebook, fantasmas do Facebook. Bom dia, Rita, Guto. Estava aqui falando bom dia para o Facebook porque eu esqueço de falar bom dia para o Facebook. Espero que vocês estejam bem, né? Ah, é, boa noite, né, Guto? É verdade, eu esqueço que aí é o oposto, né? Do outro lado do mundo, nossa senhora. Gente, eu tô com meu olho meio inchado aqui, eu não apanhei não, tá? Foi um pernilongo que não tinha o que fazer da vida, foi morder meu olho. Já se viu isso? Absurdo. Bom, vamos lá. Então, ontem, né, a gente tá aqui na leitura. Vou abrir aqui o negócio. Ah, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Peraí. Ou tem, sei lá. Eu tava com fone aqui no computador, aí eu acho que eu não sei se ele captou som. Vamos ver como vai ficar esse som, né? Surpresa. Então, ontem, né, a gente leu a parte. Ai, 12 horas na frente, é verdade. Não existem vítimas, né? Foi o trecho que a gente fez a leitura ontem, né, falando da importância da gente compreender, né, que toda, todo opressor um dia já foi oprimido, né? E a gente buscar esse olhar para essa questão, né? Porque olhando dessa forma a gente consegue desenvolver a capacidade de ter empatia pelo agressor. É bem desafiador, né? A gente lendo assim, parece que é simples. Bom dia, Stephanie. É muito, é muito interessante, né? Quando a gente lê ou quando a gente ouve alguém falar, parece que é simples, que é uma mágica. Não é, né? É um grande desafio, é um grande desafio. Mas é possível, né? Mas tudo começa na autorresponsabilidade, tudo começa nessa capacidade de mudar a forma de olhar a situação, né? E para isso precisa ter maturidade, né? Precisa ir para o lugar do adulto. E que é a grande dificuldade que a gente percebe, né? Em todos os adultos praticamente que a gente conhece, ou na grande maioria, né? Porque a gente vira e mexe, a gente volta para esse lugar da infância. A gente volta para esses traumas, a gente volta para essas dores, e a gente não age no mundo, a gente reage ao mundo, né? Sempre nesse lugar de muita agressividade que vem desse buraco, que vem dessa raiva, desse ódio desenvolvido quando a espontaneidade foi bloqueada. Então é importante ter essa capacidade de entender o agressor como alguém que um dia foi agredido, em qualquer situação, né? Toda pessoa que chega, né, de alguma forma e te machuca, né, entender que ela provavelmente tem uma ferida ali, né? Então, ontem foi isso, né? E hoje nós vamos para as chaves para a reconversão dessa energia sexual, né? Essa energia da sexualidade, né? Que contempla toda e qualquer energia que nós temos para poder viver, para poder trabalhar, para poder amar, né? Então, como liberar essa energia, né? Como voltar a sentir o prazer de amar, né? Como se libertar ou pelo menos equilibrar esse medo, esse ódio, essa raiva que habita em todos nós por conta desses traumas de infância que não foram olhados, mas que nos movem, né? E de uma forma muito destrutiva para nós e para os outros. Então vamos lá. Existem muitas camadas, né? Bom dia, Lezinha. Bom dia, Gu. Eu estava falando agora um pouquinho de ontem, tá? Da leitura de ontem, dando um resuminho. E agora a gente vai começar a leitura de hoje, tá? Do nosso livro, né? Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Estamos aqui no 12º dia de leitura e dia 19 de abril, né, de 2021, outono aqui, né? No eixo sul, primavera lá no norte. E aí vamos começar aqui a leitura de hoje, tá bom? Então, chaves para a reconversão da energia. Quem busca
a verdade, que procure tomar consciência do momento em que perdeu a espontaneidade, o instante em que perdeu a capacidade de manifestar a verdade do seu coração, o momento no qual a confiança se transforma em medo e o amor se transformou em ódio, que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Que é o bloqueio da espontaneidade, né? O momento onde a criança, né, sofre um bloqueio, né, simplesmente por sentir prazer, né, onde começam os tabus, né, e onde a gente começa a morrer aos poucos. E a verdade é essa, porque a energia que é bloqueada é a energia que vai ajudar com que aquela criança consiga se tornar um adulto saudável, mentalmente e fisicamente também, porque boa parte desses traumas vai para o corpo, dependendo de como opera, né, aquele ego, aquele sujeito, né, muitas vezes a pessoa converte esses traumas para fobias, converte esses traumas para o corpo, né, muitas alergias, muitos tipos de intolerância, que a gente vê muito hoje em dia que não existia tanto. Intolerância à lactose, intolerância à cafeína, intolerância a corante, intolerância. A gente não tinha isso, né? E tudo isso são conversões, né, que vão para o corpo, né, se manifestam no corpo, né? Toda essa energia bloqueada, né, toda essa energia vital que faz com que a pessoa não consiga ir para a vida de fato, né? A própria gagueira, enfim, tem várias coisas que acontecem no nosso corpo que são sintomas, né, de bloqueios, sintomas de traumas, sintomas dessa raiva, desse ódio, desse medo, né, dentro do indivíduo, dentro do sujeito, e que impede com que ele vá com sua força total para a vida, né, que ele não consiga muitas vezes, inclusive, ir para a vida, né. Esse momento contém a chave da liberdade da nossa vida. Existem algumas, segundo Prembaba, tá? Existem algumas portas de saída desse labirinto. Sugiro o uso de 3 chaves que podem abrir as portas para a liberação da energia bloqueada. Primeira, examine as suas insatisfações. É uma coisa que a gente raramente para fazer, né? De olhar e falar onde dói. E no dia a dia, né? Aquela coisa que se repete, aqueles incômodos, aqueles gatilhos, aquilo que te tira a paz, aquilo que te tira a paciência, né? Aquilo que é insuportável para você, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Conscientemente, sabe? Se observar, né? Falar, opa, isso daqui está me incomodando de novo. Isso já me incomodou no passado, isso já me incomodou no outro relacionamento. Eu já me comportei assim das outras vezes. Ok, então ali tem alguma informação importante. É ali que começa esse olhar. Bom dia, Aline. Sorriso lindo dessa mulher, gente. Capoeirista maravilhosa. Então, é muito importante que a gente consiga fazer esse trabalho, né? De olhar onde estão as nossas insatisfações, né? Uma pista importante são as suas insatisfações no dia a dia. Procure tomar consciência delas e do motivo pelo qual você está insatisfeito ou insatisfeita. Ao estabelecer, né, examine todas as situações que disparam em você esse sentimento. E muito provavelmente você encontrará ali sinais e pistas para identificar aquele momento crucial da sua infância no qual houve o rompimento com a essência. Ao estabelecer a relação de causa e efeito com a dor original, você poderá identificar as máscaras que escolheu para se proteger e vai começar a abrir espaço para a cura. Porque a cura, né, hoje em dia se fala muito de cura, e dá a entender muitas vezes que vai sumir, né, que é alguma coisa mágica, né, uma varinha do Harry Potter. Não é, né? Eu entendo, tá? Porque tudo isso é muito subjetivo também. Eu entendo a cura como um processo de jogar luz sobre, né? Então é você olhar para aquilo, é você começar a nomear os seus sentimentos, os seus afetos, tudo aquilo que gera angústia,
Porque a angústia são essas dores sem nome. Por isso que elas angustiam. Você não sabe o que é. Você não sabe de onde vem. E é isso que gera angústia. A partir do momento que você consegue nomear, e muitas vezes, isso ele vai falar mais pra frente, você nem tem certeza se aquilo aconteceu de fato. Mas é um caminho psíquico que você encontrou, que a sua psique encontrou para te libertar daquela dor. E tudo bem. Muitas vezes as memórias que a gente tem, elas não aconteceram, né? Mas se elas foram criadas, existe um motivo, né? Existe um motivo. E talvez seja justamente para ajudar com que a gente nomeie essas dores, essas angústias, que talvez a gente nunca consiga resgatar de forma concreta o que de fato aconteceu. Mas só da gente conseguir encontrar alguma coisa que nos dê um endereço, que nos dê um nome, que nos dê um afeto, que abra o caminho para que esse afeto transborde. Porque é isso que é importante acontecer. Esse afeto precisa transbordar. Ele precisa sair de nós de alguma forma. Porque senão a gente adoece. Né? Então a primeira coisa é tomar consciência, né? E tentar nomear essas dores, esses traumas. É acessar essas insatisfações, é acessar essas repetições. E olhar para elas com muita coragem. Né? Porque olhar para elas é olhar para a nossa imperfeição. É olhar para aquilo que a gente, por muito tempo, projetou no outro porque não aceitou na gente. Isso é fácil? Não. Tem que ter envergadura. Tem que dar conta. Né? E para isso a gente tem que estar muito fortalecido e maduro. É um processo. Né? E aqui ele conta a história, né, de uma pessoa que foi no encontro que ele participou, do Trembala, e que ela resgatou uma memória, né, de abuso sexual. Né? Grande parte das mulheres e alguns homens também, né, já foram abusados sexualmente na infância, principalmente, né, no Brasil. Isso, infelizmente. Bom dia, I am Juju Santos. Fala para mim quem é você, tá bom? Que eu não consigo identificar aqui. Mas bom dia, seja bem. Eu acho que é bem-vindo. Eu acho. Então, assim, ele foi nesse encontro e uma pessoa falou sobre esse abuso sexual que ela viveu e durante o trabalho, o exercício de resgatar as memórias, ela conseguiu sentir, né, acessar que ela sentiu prazer durante o abuso e que ela poderia ter escolhido não ir na casa do avô, que foi quem a abusou, naquele dia, mas ela escolheu entrar no quarto dele, né? E isso foi libertador, por mais estranho que possa parecer, né? Porque a partir dali, ela entendeu o que aconteceu. Ela entendeu que aconteceu um abuso, ela entendeu que ela também sentiu prazer e ela entendeu que ela teve uma escolha. A questão aqui é principalmente quando a gente está falando de uma criança. A criança, ela escolhe, mas ela é uma criança. Teoricamente, os pais, né, ou algum adulto deveria estar ali cuidando daquela criança, né? Ajudando, protegendo. Né? Então, isso daqui é muito relativo. Né? Não é tão simples chegar nesse lugar e falar, ok, eu permiti. Né? E eu sinto culpa e vergonha por isso. Isso sim, porque é isso que acontece. Né? A criança abusada, normalmente na época, né, se é na infância, ela não tem consciência de que aquilo está errado. Ela ainda não sabe. Ela não sabe que aquilo está errado. Ela sabe que dá prazer. E é por isso que ela vai. Porque o prazer para ela é liberado. Né? A criança ela vive no mundo do prazer. Ela não está preocupada com os tabus da sociedade, com as regras sociais. Não. Para ela é permitido sentir prazer. Né? Com o passar dos anos não tem problemas? Acho difícil, tá, Guto? Né, o Guto está falando aqui, quando rola um abuso e com o passar dos anos não tem problemas. Sempre tem, tá? O que acontece é justamente esse processo de recalque. Tem pessoas que não acessam, tá? Tem pessoas que eu trabalho com elas e que elas vão acessar a memória do abuso,
depois de muito tempo de análise, adultas, tá? E a pessoa nunca teve consciência daquele abuso. Só que você vai percebendo que a pessoa apresenta traços comportamentais que indicam uma possibilidade de abuso. E quase sempre acaba nisso, da gente descobrir que existia um abuso sim. Né? E esse abuso não precisa ser nada, né, assim, grotesco. Não precisa. Né? Um simples toque na genitália de uma criança é um abuso. Né? Porque normalmente é um adulto, e na grande maioria das vezes é um adulto que mora com essa criança. Né? Então é um trauma assim gigante, gigante. E que ele fica no corpo. Né? Ele fica no corpo. Né? Eu tenho história de abuso e eu precisei fazer muitos trabalhos terapêuticos para conseguir, e ainda estou trabalhando. Exatamente, Rita. Eles não têm luxúria, eles não têm malícia, né? E o que acontece é que você, às vezes, né, você vai ter esse resgate no que a gente chama de trauma a posteriori. Então, a criança, ela não fica traumatizada naquele momento, porque naquele momento é permitido para ela, ela não tem consciência. É por isso que o abusador abusa, porque ela não tem consciência. A criança só quer sentir prazer, né? E se ela sente prazer, o que tem de errado? Ela não tem essa consciência, né? Só que ela vai crescer e um dia vão contar para ela, né, que ela não pode ter relações sexuais ou ter, né, assim, toques genitais com os familiares, com o pai, com o avô, com o tio, com o primo. E é aí que ela olha, em algum momento, talvez, ela resgata aquela memória e aí vem a culpa. É um trauma a posteriori. Ele só vem com a consciência de que aquilo não era correto socialmente, moralmente, que vem a culpa, que vem a vergonha, e aí vem o bloqueio. Isso normalmente acontece na adolescência, que é o momento onde os hormônios estão pulsando, que é o momento onde esse sujeito começa a ir para a vida, né, de fato, começa a virar as costas para o pai, que é quando vem a aborrecência, entre aspas, mas que eu acho uma fase maravilhosa. Né? Sei que como mãe talvez eu sofra, mas eu acho incrível, que é quando eles começam a se buscar mesmo. E é por isso que eles têm que enfrentar a gente, para eles firmarem a identidade deles. Agora, você imagina nessa fase, quando você fala, agora eu vou ser eu, agora eu vou para o mundo. E aí você resgata essa memória, né, de que você permitiu aquilo de alguma forma. E até você entender e você ser gentil com você de que você era criança, que você não tem culpa, né? É muito desafiador, tá? Para muitas pessoas, ter consciência de algo tão condenável sobre si mesmo pode ser vergonhoso e condenável. Bom dia, Rodrigo! E de fato, na maior parte das vezes, desviamos nossa atenção e negamos essas lembranças traumáticas. Negamos, muitas vezes inconscientemente, e algumas vezes conscientemente. Ou seja, já está lá, mas a gente Rita, a gente é importante olhar, entendeu? Tem muita gente que não lembra desses abusos, muita gente, muita gente. E é natural não lembrar, né? Porque a gente bloqueia. É um trauma muito grande, é muito grande, é um impacto muito grande. E esse tipo de trauma, o nosso inconsciente ele retém mesmo, né? O ego mantém lá escondidinho, guardadinho até que a gente fique mais fortalecido para lidar com o que vem, porque não é fácil. Não é fácil você olhar para isso, não é. E não querer matar o outro sujeito. Tá bom, Gutinho, a gente conversa. É muito desafiador, gente, é muito desafiador. E esse é um assunto que realmente, assim, se deixar eu falo até amanhã, porque a gente precisa falar sobre ele, né? Talvez eu nem consiga terminar tudo que eu tenho para ler aqui hoje até as 7h30 e tá tudo bem, porque eu realmente, eu imaginei que eu ia acabar entrando um pouco mais profundo e que teriam questionamentos, porque é um tema extremamente urgente, extremamente importante, né? Que a maioria das pessoas negam, porque é um tabu, né? Graças a Deus, nos últimos anos, as pessoas têm vindo, né, a público, várias celebridades, inclusive, dizendo eu fui abusada, né? Para que a gente jogue luz para isso socialmente, né? Para que os adultos
ocupem o seu lugar, né? Tanto de não se tornarem abusadores, quanto de estarem ali protegendo aquela criança. Porque ela vai permitir, porque para ela aquilo é divertido, é gostoso, é prazeroso, e não tem nada de errado para ela. Mas é o adulto que tem que estar ali, olhando para aquilo, né? Porque as consequências são muito desafiadoras, muito, né? Então, assim, elas são lembranças muito traumáticas, mas para quem está realmente buscando a verdade, ter acesso a uma memória como essa é uma verdadeira bênção. Porque isso abre as portas para algo realmente novo na vida. E aí tem aquela questão que eu falei lá no começo, né? Se a experiência que ela teve foi real ou não, não importa. O que importa é que essa foi a forma que a alma encontrou para elaborar os conteúdos e encontrar o caminho de cura. É isso que acontece. A nossa psique, ela quer diminuir a tensão no sistema. E se ela percebe que tem alguma coisa ali que precisa sair para que aquela pessoa tenha mais paz, tenha um equilíbrio energético, né, uma menor tensão energética no sistema, né, ela vai dar um jeito. E uma das formas são memórias, que a gente chama de memórias encobridoras, muitas vezes. A gente cria uma memória, né, por um tempo, até a gente conseguir lidar com o que de fato aconteceu. Né? Então, são memórias que às vezes você conta para os seus familiares, eles falam, nossa, isso nunca aconteceu. Você fala, gente, eu sou louca. Mas, de fato, né, você viveu um grande trauma e naquela época, como criança, seu sistema psíquico não dava conta de lidar com aquilo, você recalca, né, e a sua psique cria uma memória, né, cria uma memória mais suave, né, para que aquilo dê um equilíbrio no sistema. E você convive com essa memória até um dia que você descobre em análise que aquilo nunca aconteceu. Às vezes você descobre e às vezes não. Às vezes tem memórias que você fala, eu tenho certeza que aconteceu. E tá tudo bem. É uma forma, um caminho de cura. Um caminho de proteger a psique, né? Um caminho para elaborar. E mesmo quem tem memórias opostas, né? Que acaba chegando no meio de um processo analítico em memórias dolorosas que talvez não tenham existido, mas que é o caminho que a psique daquele sujeito, daquele indivíduo está encontrando para promover um processo de cura. E está tudo bem também. A verdade é algo muito relativo, né? Não devemos forçar o processo de cura. O que podemos fazer é dar alguns comandos para a mente e aguardar até que ela se abra para isso. A atitude saudável é parecida com a do agricultor que planta e rega uma semente. Ele acompanha seu desenvolvimento, mas não fica o tempo todo esperando ela brotar. Quando uma memória ou insight surgir, simplesmente o observamos por um tempo. Não precisamos questionar se é falso ou real, pois isso não importa. Essas são formas que a alma encontra para ressignificar a história do passado. Se o insight nos traz calma e conforto, é bem provável que seja verdadeiro. Esse é o caminho. Se ainda houver dor para ser integrada, cedo ou tarde vamos nos deparar com outras repetições negativas e com a angústia de novamente não ter nossas expectativas e necessidades atendidas. Se você está comprometido com a verdade, não é possível se enganar. E como sempre repito, o principal instrumento de aferição é o relacionamento. Todos os tipos de relacionamentos servem como indicadores, mas o relacionamento afetivo sexual mostra com mais clareza onde estamos. Justamente porque envolve a sexualidade, esse aspecto da consciência humana que busca retornar à unidade. Nesse processo, porém, é preciso estar atento para as diversas armadilhas da mente. Memórias como a dessa pessoa podem ativar outro mecanismo de defesa, que eu comentei aqui, a culpa. Sentir atração sexual pelo pai ou pelo avô é perfeitamente natural para uma criança que está apenas desabrochando.
aprendendo sobre seus sentimentos, que ainda não tem ali uma moral construída, né? E nem consciência da sua própria sexualidade. No mundo dos adultos, porém, isso é visto como algo condenável. Porém, um adulto sentir atração por uma criança e dar vazão a isso através do abuso, isso sim é grave. É muito grave. Mas ao tomar consciência de sentimentos como esses, vividos na nossa infância, é preciso tomar cuidado para não julgá-los com a nossa mente adulta, contaminada pelo medo e pelo ódio. Porque dessa forma, estaremos nos aprisionando na culpa. Se quando adultos não estivermos suficientemente maduros para acolher a criança que fomos, a cura não será possível. É como estar com a chave na mão e não poder colocá-la na fechadura. Então, é isso. Eu tenho mais 2 pontos aqui para ler sobre essa parte, né, que é das chaves para reconversão da energia, que é identifique o seu prazer no desprazer e depois vem tome consciência das suas fantasias ou tendências sexuais. Tá? Esses 2 tópicos eu vou deixar para amanhã. Né? A gente fala um pouquinho aqui sobre isso que eu acabei de ler, né? Que eu acho que é um tema extremamente relevante, importante, né? Que merece esse aprofundamento. Então, reforçando aqui, né? É importante que a gente consiga, aos poucos, ir fortalecendo, ir se fortalecendo, para que a gente possa acessar esses conteúdos, né? Para que a gente olhe no nosso comportamento, né? Indícios de traumas, indícios de coisas que podem ter acontecido e que geram um comportamento repetitivo, né, que não é saudável, né, principalmente nas nossas relações afetivos sexuais. E eu posso dizer que a grande maioria de nós tem algo sim ali para olhar, né? Não existem pessoas, né, que você falou, né, Gotinha? Não existem pessoas sem problemas, tá? Não existem, né? Existe uma pessoa que aparentemente, né, um perfil que aparentemente não tem problema nenhum, que é o mais perigoso, que é quando existe um quadro de normopatia, né? Esse é perigoso. É aquele cara que, ou aquela mulher, né, que não tem problema nenhum, não tem conflito nenhum, se dá bem com todo mundo, tem, tipo, é um ótimo pai, um ótimo profissional, um ótimo amigo, um ótimo filho, ótimo, tudo é perfeito. Desconfia, mas não mexe. Os normopatas, normalmente, a gente nem mexe. Porque se você tirar assim, o ego de uma pessoa que afirma que não tem problemas, que você observa que, de fato, parece que ela não tem problemas, aquela pessoa que tem uma relação maravilhosa com todo o universo, que não tem conflito interno nenhum, aparentemente, é aquela pessoa que tem um ego mais frágil. Se você tirar uma pecinha ali, uma crença daquela pessoa, ela desaba inteira, né? Então, todos nós somos seres angustiados. Todos nós. Todo ser humano tem conflito. Né? O pessoal fala, o nosso destino é a felicidade. Não, o nosso destino é o conflito. A felicidade são alguns instantes que acontecem entre infinitos momentos de conflito. Né? O tempo inteiro a gente está tendo que fazer escolha. O tempo inteiro a gente está lidando com conflito. Desejo versus realidade. O que eu quero e o que eu posso. Né? Que seja, vou acordar às 7 da manhã ou vou acordar às 8 da manhã. Vou usar a blusa azul ou vou usar a blusa rosa. Né? Não importa, pode ser a coisa mais mínima. Vou comer, vou tomar café puro ou vou tomar café com leite. Tudo isso gera conflito no sistema. Então a gente está o tempo inteiro tendo que fazer escolha. A gente está o tempo inteiro vivendo em conflito. E a gente está o tempo inteiro com todos esses conteúdos, com tudo que aconteceu na nossa vida, presente. O tempo inteiro. Então todos os nossos movimentos têm porção dos nossos traumas neles. Então quanto mais a gente trouxer para a consciência, quanto mais a gente resgatar essas memórias, desses bloqueios de espontaneidade, quanto mais a gente ressignificar essas memórias,
né? Mais energia, libido disponível para a gente poder trabalhar, para a gente poder amar, para a gente poder viver, a gente vai ter. Mas é um processo. Não é fácil, não é curto, é desafiador. E é preciso ter coragem e humildade. Mas é possível, tá? Então vamos fazer esse exercício, né? De examinar suas insatisfações, né? Eu convido a todos para fazer isso hoje, né? Seja escrevendo, seja só refletindo, leva para uma meditação, traz isso na meditação, tenta buscar, né? Onde estão essas insatisfações que se repetem, que se repetem, que se repetem, né? O que que a gente busca que nunca alcança? O que a gente de fato deseja? Bom dia, Van! Van, vai ficar gravado, eu tô encerrando, tá? Mas tá bem legal, tá bom? E aí depois você assiste lá no, ou no IGTV, ou no YouTube, ou na fanpage, tá bom? Saudade de você. Então é isso, amores. Vamos fazer esse exercício de buscar onde estão essas insatisfações e, com calma, com carinho, com gentileza, tentar ir trazendo todo esse conteúdo, tá bom? Quem quiser conversar, quem quiser trocar uma ideia, me chama, pode me chamar no privado, pode me chamar no WhatsApp, tá? No meu link da bio, lá tem o meu WhatsApp também, e a gente vai conversando, né? Porque muitas vezes é preciso, além de coragem, é preciso de pessoas que estendam a mão pra gente. E eu sempre tive muitas, né? Sem essas pessoas, eu não teria ido tão longe, eu não teria ido tão profundo em mim mesma. E ainda estou indo, todos os dias, né? E eu falo que se tem uma pessoa que eu agradeço muito, é o meu marido, né? Que tem tido muita paciência já há quase 15 anos, né? Porque eu tive que mergulhar em tudo isso e eu ainda estou mergulhando, né? Então não é um caminho rápido, nem curto, nem raso, mas ele é possível e ele é libertador, tá bom? Então eu encorajo vocês. Tamo junto. Beijo grande, ótima segunda-feira. Amanhã a gente se vê aqui, 7 horas, para falar das outras duas chaves, que é identifique o seu prazer no desprazer e tome consciência das suas fantasias ou tendências sexuais. É isso. Um beijo. Obrigada por estar aqui. Tchau, tchau. E agora eu encerrei aqui, né? Que eu esqueci de novo. Eu vou conseguir, amanhã eu consigo. Beijo. Tchau, tchau.